possa refletir, meu Pai querido, a ação e o desejo do Espírito Santo, inspirado, Senhor, diretamente a nós, para que repassemos, meu Pai querido, a cada um a Tua palavra da maneira como o Senhor deseja. Morra, Pai querido, toda a espécie de carne e levante-se agora dentro de cada um de nós a nossa parte espiritual. Amém. Para que ofertemos, meu Pai querido, essa adoração. Em nome de Jesus, te suplicamos, meu Pai querido, por meio desse clamor, essa bênção maravilhosa. Amém, Senhor. Tu és a vida que preenche o meu ser. Por este caminho desejo andar, em cada passo e momento do meu caminhar. Escolho a ti, meu Salvador. Escolho Jesus em meu viver. Declaro ao mundo, meu coração pertence a ti. E do teu amor nada vai me separar. E nessa canção ergo a voz para dizer: minha escolha é Jesus. Minha escolha é Jesus. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, preenche o meu ser. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, preenche o meu ser. Por este caminho desejo andar, em cada passo e momento do meu caminhar. Escolho a ti, meu Salvador. Escolho Jesus em meu viver. Declaro ao mundo, meu coração pertence a ti. E do teu amor nada vai me separar. E nesta canção ergo a voz para dizer: escolho Jesus em meu viver. Declaro ao mundo, meu coração pertence a ti. E do teu amor nada vai me separar. E nesta canção ergo a voz para dizer: minha escolha é Jesus. Minha escolha é Jesus. Feliz sábado, muito bom dia e que todos estejam maravilhosamente felizes e abençoados na casa do nosso Pai. E que essas primeiras horas de comunhão com o Santo Espírito de Deus e com o nosso Pai tenham feito com que nós reflitamos na magnitude de Deus e na necessidade de estarmos aos pés de Cristo sempre e sempre. Amém. Irmãos amados, hoje nós estamos coroando a nossa semana de evangelismo feminino, que teve esse maravilhoso tema, Minha Escolha. E com certeza no decorrer das mensagens que nós passamos nessa semana, você teve possibilidades e também aprendizado de que nós devemos fazer escolhas nessa nossa vida. Alguns dos momentos de nossa vida, as decisões vão ser cruciais para dirigir nossos próximos passos. Se vamos para a esquerda, se vamos para a direita,
Todas essas coisas vão depender única e exclusivamente das nossas decisões. E a melhor maneira de se tomar uma decisão é estarmos bem orientados. E não há quem possa nos orientar melhor do que o nosso Deus. E isso ele faz por meio da sua palavra. Então, todo aquele que estiver antenado, todo aquele que estiver buscando encontrar respostas na palavra do Senhor, será bem dirigido, bem orientado e bem-aventurado. Amém? Amados, o tema dessa manhã é: você quer nascer de novo? E como nós não estamos naquela época em que o entendimento era um pouco mais baixo, e nós podíamos ouvir adultos fazendo perguntas meio que impossíveis, e como também o seu nome não é Nicodemos, você não vai acreditar que esse nascimento se trata daquele nascimento que você já passou, que o seu filho passou, que todos vocês aqui passaram. Mas não estamos tratando de um nascimento da nossa mãe. Mas em que consiste, na verdade, esse novo nascimento? Esse é o corpo da mensagem que nós queremos passar hoje. E esse novo nascimento significa nascer em verdade, nascer em espírito. Amém por isso? As minhas queridas amadas, que já intercederam por mim aqui, podem assentar-se na congregação ou estar à recepção também, para que sejam bem recebidos os nossos próximos irmãos, que em nome de Jesus estão chegando também. Prontinho. E eu vou contar uma pequena história para você. Era uma vez um cientista que ele era tão inteligente, ele tinha um QI tão avançado. Você sabe o que significa QI? QI significa... Como? Olha aí a Rita. QI significa quociente de inteligência. E esse homem tinha isso muito elevado, por isso ele era muito inteligente. E tão inteligente que com as coisas que ele fazia e descobria, ele acabou ficando bem rico. A inteligência desse homem tornou ele rico. E certa vez esse homem se apaixonou, mas ele era extremamente feio. Ele era considerado uma pessoa extremamente feia fisicamente. Mas ele se apaixonou por uma supermodelo belíssima, muito bonita. Muito bonita, assim como as irmãs que estão aqui hoje. Belíssimas, né? Os homens não são feios como cientista, não, mas as mulheres são belíssimas, como belíssima era essa jovem pela qual esse cientista se apaixonou. Mas ela não era equivalente a ele na questão do quociente de inteligência. Ela não se equiparava a ele, né? Ela não se comparava a ele nesse sentido. Porém, ela era belíssima. E esse cientista apaixonado por essa jovem modelo fez a seguinte proposta a ela: vamos casar e vamos ter filhos. E os nossos filhos seriam os filhos perfeitos. Todos queriam ver, as famílias queriam ver como sairiam os filhos desse casal. E logo eles pensaram, eles puxarão a minha inteligência quando nascerem e puxarão a sua beleza. Então nós teremos filhos completos, perfeitos, maravilhosos, né? Eles acreditavam que estar completos, para que estivessem completos, deveriam ser inteligentes e bonitos ao mesmo tempo, e isso para eles consistia num perfeito nascimento. E quando as crianças nasceram, as 3 crianças nasceram, e depois que foram crescendo, as famílias puderam notar que eles puxaram a beleza do pai e a inteligência da mãe. Irmãos amados, o que o mundo precisa não é de melhores nascimentos, ou de nascimentos padronizados nesses termos. Grandiosa inteligência e uma beleza na medida, uma beleza padronizada. Nós precisamos nascer de novo.
do que estamos falando e o que significa nascer de novo em um contexto religioso espiritual. Agora, já que aprendemos a história do jeito errado, vamos mergulhar um pouquinho em palavras melhores para que a gente entenda a história, como deve acontecer do jeito certo. Amém? Você está preparado? Nós vamos fazer uma pequena viagem agora para que você decida e tome sua decisão e escolha se você está buscando esse nascimento ou se você prefere o nascimento que nós contamos aqui desde o início. Em que está baseado os nossos padrões? Se é no padrão da história que contei ou se está baseado no padrão do nascimento, do verdadeiro nascimento, considerado pelo céu muito mais importante. No cristianismo são praticados diferentes formas de batismo, e as principais diferenças estão na maneira como o batismo é administrado, né? No ritual daquele batismo. E nas crenças teológicas de cada denominação ou tradição, as 3 formas mais comuns de batismo são o batismo por imersão, que é aquele batismo que envolve a imersão completa da pessoa na água. E essa maneira é considerada a forma mais próxima do modelo bíblico, já que a palavra grego baptizo significa mergulhar ou submergir. Muitas denominações protestantes e evangélicas praticam o batismo por imersão, argumentando que ele reflete melhor o simbolismo de morte e ressurreição encontrado nas Escrituras. Irmãos amados, na pregação de ontem, eu trouxe para vocês a seguinte afirmação, que a ressurreição de Cristo, o símbolo da ressurreição de Cristo, não é o domingo como muitas pessoas pensam, mas é o batismo. Porque no batismo nós morremos com Cristo, no momento que somos imergidos, e nós levantamos das águas batismais, considerados como aquele que nasceu de novo. E agora você passa a ter uma nova vida em Cristo. Então, essa simbologia é que simboliza verdadeiramente a ressurreição e não o domingo, como muitas pessoas pensam. Só que ao falar isso, eu não disse aqui na congregação em que passagem isso estava, tá certo? E eu achei importante trazer para os irmãos, porque a palavra nunca deve pertencer ao ser humano, à carne. Ela só deve ser considerada se pertencer ao assim diz o Amém. Então, essa passagem, posteriormente, você pode encontrá-la, né, nos seus estudos mais profundos, na sua casa. Você pode encontrar no livro de Romanos, o capítulo 6, e o verso 3 e o verso 4. E você vai estudar essas passagens e vai perceber que o verdadeiro, o que significa o batismo é, de fato, né, essa simbologia da ressurreição de Cristo, ela é o batismo, tá certo? Vamos lá para a segunda forma de batismo, é o batismo por aspersão. Nesse tipo de batismo, a água é usada para aspergir ou derramar sobre a cabeça das pessoas. Algumas denominações cristãs, como também a Igreja Católica, e algumas denominações protestantes também praticam o batismo por aspersão ou derramamento. Eles argumentam que o simbolismo da água e da purificação permanece, mesmo que seja feito de forma diferente da imersão. Nós entendemos que a imersão é importante para simbolizar que descemos, fomos lavados, morremos, perdoados e ressurgimos para uma nova vida, né? E já essa segunda forma de aspersão, ela está um pouco em contraste com o que nós acreditamos. A terceira maneira é o batismo por efusão. Essa forma de batismo envolve despejar ou derramar água sobre a cabeça do indivíduo. Isso difere do batismo por aspersão, em que uma maior quantidade de água é usada. Algumas denominações cristãs, como a Igreja Ortodoxa, praticam o batismo por efusão.
Ao longo desse assunto, exploraremos a importância e o significado do novo nascimento e como o batismo é uma etapa básica nesse processo. Para apoiar nossas reflexões, recorreremos aos ensinamentos da mensageira de Deus, a nossa querida irmã Ellen G. White. Tá certo? Nós vamos ler agora o texto bíblico em que vai se basear o nosso estudo de hoje. E nós não devemos, de maneira nenhuma, abrir a nossa Bíblia sem que peçamos orientação e inspiração divina do Santo Espírito de Deus, para que nós possamos ser esvaziados e repletos do Santo Espírito, e assim tenhamos uma plena convicção. Curve, por favor, a sua fronte e vamos dirigir uma breve oração. Pai querido e Deus maravilhoso, nesse momento entregamos a Ti, meu Pai querido, todos os anseios do nosso coração de estarmos, Pai, emparelhados com a Tua palavra. Sendo assim, Pai querido, te suplicamos por Tua bondade, pelos méritos de Cristo, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, de maneira, meu Senhor, que esse estudo seja proveitoso para que entendemos, pratiquemos e tomemos decisões, meu Pai querido, baseadas nos Teus ensinamentos. Em o nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos e perdoa nossos pecados. Obrigada, Pai. Amém. No livro de Atos, pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, 5º livro do Novo Testamento, no capítulo 8, livro de Atos, no capítulo 8, nós vamos conhecer uma história. Gostaria de ler, Maria Eduarda? Capítulo 8, o verso 34 ao 36. São 2 versos. Ele foi bem direto. Irmãos, essa questão do eunuco ter sido tão direto a Filipe foi exatamente o que moveu o coração de Deus a ajudá-lo naquele momento. Ele estava lendo uma passagem bíblica, se interessou grandemente pela passagem, porém, ele não tinha entendimento do que aquela passagem significava. Mas o nosso Senhor, que sabe todas as coisas, sabia que ao descobrir o que aquilo significava, ele tomaria, sem dúvidas, a sua decisão. E a decisão que ele tomou foi fazer essa pergunta direta ao mensageiro do Senhor, ao missionário do Senhor Filipe. Ali tem água, o que me impede de ser batizado? Ele creu imediatamente. Nós precisamos de ajuda para entender a palavra do Senhor? Sim, nós precisamos. Nós precisamos buscar, certo? E precisamos buscar esse entendimento com outras pessoas que tenham entendimento também, já tenha passado por essa fase da dificuldade e já tenha entendido pontos importantes que podem nos passar. E o eunuco não perdeu tempo e fez exatamente isso. O Senhor, percebendo a sinceridade e o desejo dele aprender, e enviou pessoas à direção dele para que aquela pessoa, no caso o mensageiro Filipe, pudesse lhe tirar a dúvida e para que ele fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso se aplica à nossa vida também. Se tivermos dúvidas, nós devemos procurar saber. E se isso for um desejo sincero, o nosso Senhor vai enviar seus mensageiros, os seus servos, para nos ensinar. Isso aconteceu com certeza na vida de cada um aqui de nós, em algum ponto, em algum aspecto, e vai permanecer acontecendo, sempre que com sinceridade nós buscarmos conhecer mais da palavra do Senhor. Ok? Nessa história que
esses 2 pequenos versos que a Maria Eduarda leu, nós conhecemos o etíope, um homem que buscava respostas para suas perguntas mais profundas e ansiava por uma transformação em sua vida. Ao ler uma passagem do livro de Isaías, ele se viu confuso e precisava de orientação para entender seu significado. No meio disso, nós podemos observar o seguinte: o desejo inato por transformação e sentido na vida. Esse funcionário de alto escalão, ele era um funcionário realmente de alto escalão da rainha etíope Candace. Estava lendo as escrituras e buscando respostas para suas perguntas mais profundas. Essa história nos lembra que todos nós temos um anseio inato por transformação e significado em nossas vidas. Amados, qual foi a última vez que nós sentimos um desejo tão forte de sermos transformados? O desejo de transformação naquele momento do etíope era tão grande que ele moveu o coração de Deus. E o nosso desejo por transformação sincero também move o coração de Deus. O objetivo divino é que nossa profunda ansiedade por algo melhor nos guie ao único que é capaz de satisfazê-lo, o desejado de todas as nações. A necessidade de humildade e disposição para aprender e a resposta de Deus. O etíope reconheceu que não conseguia entender completamente as escrituras por conta própria e expressou seu desejo de ser instruído. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Diz o capítulo 8 e o verso 31 do livro de Atos. De fato, ele não poderia entender, mas alguém precisava ensiná-lo. E ele mesmo percebendo isso, e o Senhor percebendo, isso aconteceu para a honra e glória do nosso Salvador. Reconhecer nossa necessidade, essa passagem em específico nos ensina que reconhecer a nossa necessidade de ajuda revela humildade e disposição para aprender. O etíope estava aberto à instrução e ensinava e estava disposto a fazer o que fosse necessário para obter algum entendimento. E em resposta à sua busca sincera, Deus enviou Filipe para se encontrar com o etíope e explicar a passagem de Isaías. Filipe, cheio do Espírito Santo, revelou a mensagem de salvação e a identidade de Jesus através das Escrituras. O etíope, ao receber essa revelação, experimentou uma profunda transformação em sua vida e entendeu o propósito e o significado do que estava lendo. É assim que nós nos sentimos completos. Quando nós lemos, não entendemos, mas quando nós temos a oportunidade de alguém que possa nos explicar aquela passagem, então nós nos sentimos completos, nós nos sentimos cheios do Espírito Santo. E, detalhe, a partir do momento que você entende, você deixa de ser eunuco, etíope e se torna quem? Você se torna Filipe. A partir do momento que você entende, você se torna um mensageiro também. As bênçãos de Deus são muitas, são grandiosas, são volumosas. E quando ela se aplica à sua vida, a partir do momento que você entende, você deve levar este conhecimento a outros também. A partir do momento que você aprende, você se torna também mensageiro para estar passando a mensagem do Senhor a outros corações necessitados das verdades, principalmente nestes tempos de fim. Como etíope, podemos nos sentir confusos e precisar de orientação para entender as verdades espirituais. Em nossa busca pela transformação, é importante reconhecer que não conseguimos encontrar todas as respostas sozinhos. Precisamos da orientação do Espírito Santo e do ensino daqueles que têm maior conhecimento e compreensão da palavra de Deus.
Devemos ser humildes e dispostos a aprender com os outros, reconhecer nossa necessidade de ajuda e buscar sabedoria e ensino. É um passo importante em busca pela transformação. Porque nós não aprendemos a palavra de Deus para sermos meros conhecedores. Isso aconteceu com quem? Quem foi que conheceu a verdade, mas não foi transformado por ela? Isso aconteceu a Satanás. Por quê? Porque ele não teve o desejo. Ele, até hoje, é um mero conhecedor. Mas se nós queremos nos transformar verdadeiramente em alguém que vai transmitir essas mensagens e para que sejamos transformados em nosso próprio ser, nós precisamos entender que, ao chegar em nós essa mensagem de transformação, nós devemos difundi-la e a cada passo sermos também transformados. Porque é para isso que buscamos o conhecimento, para a nossa salvação. E para a nossa salvação, por meio da palavra, somos transformados. Né? Isso acontece em cadeia. Um detalhe importante que nós não podemos deixar passar é que se desejamos ser transformados, jamais estaremos sozinhos. Se é do profundo desejo do meu coração ser transformado, buscando as verdades na palavra do Senhor, então eu não estarei sozinho. Assim como o Senhor se compadeceu da situação daquele etíope naquele momento, ele vai se compadecer de todas as situações que buscar ante o Senhor e na sua palavra orientação espiritual. Filipe, aproveitando a oportunidade, prega sobre Jesus para o etíope, com base na passagem que estava lendo em Isaías. E como resultado, o etíope entende a verdade e pergunta: o que impede que eu seja batizado? Atos 8:36. Olha o nível de sinceridade daquele eunuco. E foi isso que moveu o coração do nosso Deus. O batismo é um rito muito importante e sagrado. E importa compreender bem o seu sentido. Simboliza arrependimento do pecado e o começo de uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o significado do batismo. Essa é a simbologia de quando você desce nas águas. A revelação de Jesus no relato de Filipe e do etíope em Atos 8:36 é um aspecto fundamental da história e nos ensina a importância de conhecer Cristo para experimentar uma transformação genuína em nossas vidas. Transformação genuína, certo? É uma transformação verdadeira. É uma transformação de verdade. Depois que Filipe explicou a passagem de Isaías para o etíope, ele fez uma pergunta-chave, a qual nós já citamos aqui. E agora, o que me impede de ser batizado? Essa pergunta revela que o etíope havia reconhecido a verdade e o poder transformador da mensagem de Cristo. Ele havia encontrado em Jesus a resposta para suas perguntas mais profundas e desejava recebê-lo em sua vida. Maravilhoso. A revelação de Jesus é essencial em nossa busca pela transformação espiritual. Jesus é o centro do Evangelho e a fonte da vida eterna. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus e nos oferece redenção e salvação. Conhecer Jesus de verdade e aceitá-lo como nosso Salvador pessoal é o primeiro passo para uma transformação genuína e com significado. Deve haver um significado. Na nossa transformação genuína, isso deve ter um significado, irmãos amados, não só para a sua salvação, mas para a salvação de outras pessoas também. Porque é isso que, em tese, na verdade, nós somos. Esse é o nosso aspecto como cristão.
Nós somos agências ganhadoras de almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o reino do céu, para ser feliz do jeito como você vai ser quando você adentrar nos portais da eternidade. É isso que nós seremos, felizes eternamente. E não devemos ter em nosso corpo o egoísmo de não querer difundir essa mensagem ou de ter outros assuntos que sejam tão importantes e sejam colocados acima dessa mensagem que devemos levar ao nosso irmão. Para quê? Para que ele também desfrute ante os pés de Cristo e diante da glória de Deus um dia de todos os prazeres da eternidade. Essa é a nossa missão. Se um dia nós fomos se um dia nós fomos eunucos, etíopes, com as nossas dúvidas, mas hoje nós somos Filipes, nós somos mensageiros. E ainda que tenhamos dúvidas, nós vamos saná-las pela busca sincera e contínua ao nosso Pai. As palavras de Cristo. E Ele, por seu favor e misericórdia, nos ofertará essa bênção maravilhosa que é entender as suas palavras, para que não sejamos enganados e para benefício da nossa salvação. Amém? Depois que Filipe explicou a passagem de Isaías, ele para o etíope, ele fez essa pergunta, que foi uma pergunta-chave, e essa pergunta revela que o etíope havia reconhecido a verdade e o poder transformador da mensagem de Cristo. Havia, então, naquele momento, um encontro com Jesus. E a resposta para suas perguntas mais profundas, e também desejava recebê-la em sua vida. A revelação de Jesus é essencial em nossa busca pela transformação espiritual. Jesus é o centro do Evangelho e a fonte da vida eterna. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus e nos oferece redenção e salvação. Conhecer Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, como já dissemos aqui, é o primeiro passo para essa transformação genuína. A revelação de Jesus no relato de Filipe do etíope nos ensina que precisamos conhecer Cristo pessoalmente, para experimentar a transformação espiritual. Irmãos, ao longo dessa semana, algumas vezes durante os sermões, nós dissemos aqui que a nossa busca espiritual, o seu relacionamento com Jesus é pessoal, não é herdado e nem você pode dividi-lo também. Cada pessoa deve ter a sua própria medida de busca espiritual e de transformação para que você desfrute dos benefícios da salvação. Nós não podemos dividir o que você tem. Isso não vai acontecer. Você pode repassar para que aquela pessoa individualmente aprenda e tenha também a sua busca espiritual. E tenha também a sua própria medida espiritual. O seu próprio relacionamento pessoal e totalmente intransferível. Esse é o nosso dever para conosco e é o nosso dever também interpessoal. É o nosso dever para com outros, para com os nossos irmãos na fé. Amém? Não basta ter conhecimento intelectual de Jesus. Hoje, cada um de nós aqui temos conhecimento intelectual de Jesus. E de que maneira isso acontece? Eu conheço a Jesus. Eu sei que ele existe, eu sei que ele é o Criador, eu sei que ele está no céu e sei que Jesus vem nos buscar. Eu sei desses pontos, tópicos, chaves. Mas, irmãos amados, só isso não nos basta. E o que é que basta? O que é que pode complementar o nosso conhecimento de tópicos principais, de pontos chaves? Comunhão com o Santo Espírito de Deus. E a comunhão com o Santo Espírito de Deus nos levará a ter um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Amém? Então, não basta só entender
ter o conhecimento intelectual na nossa mente sobre Jesus, mas nós precisamos de comunhão também. Devemos ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. E somente por meio desse relacionamento podemos experimentar seu amor, graça e poder transformador em nossas vidas. Amados, de que maneira eu posso entender, perceber e receber na minha vida as bênçãos do meu Deus, a sua graça salvadora, o seu poder de transformação, se eu não tiver comunhão com o nosso Senhor? Como eu posso conhecer mais sobre a vida da Karine se eu não sei absolutamente nada sobre ela? Tudo que eu sei é que ela é minha vizinha. E quando eu passo por ela, oi Karine, tudo bem? Bom dia? Tudo bom, bom dia. Em algum momento também, oi Karine, boa tarde, tudo bem, boa tarde. Mas se eu não procurar visitar a Karine, se eu não procurar conversar com ela, se eu não for caminhando até o mercantil juntamente com ela para que nós troquemos palavras e eu veja seus gostos em relação à sua alimentação e como ela vive, como eu posso conhecer sobre a vida dela se eu não tiver uma comunhão com ela? Eu tenho apenas um entendimento intelectual, apenas um conhecimento de que ela existe, de que é minha vizinha, e que eu posso dar a ela uma boa tarde, um bom dia, algo perdido. Mas para me conhecer ela de verdade, eu preciso ter um conhecimento profundo sobre a vida dela. E esse conhecimento profundo se dá por meio da comunhão, de mais amizade, de mais busca. Da mesma maneira é com o Senhor nosso Deus. E isso não é difícil, porque todas as coisas para a nossa salvação, além de estarem implícitas nesse livro, os passos, irmãos, são simples. São passos simples de dar. A comunhão com Deus eu posso obtê-la, principalmente, a melhor maneira de obter comunhão com o Senhor é lendo a palavra do Senhor, é lendo a biografia divina. E eu posso fazer outras coisas também. Eu posso falar com meu Deus. Enquanto eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Mas quando eu oro, eu falo com quem? Então, para mantermos esse diálogo, eu posso ler a Bíblia diariamente e posso também orar. Quando eu leio, ele fala comigo. Quando eu oro, eu falo com ele. Olha só que graça. E isso é difícil? Precisamos separar um tempo para o nosso Deus. E é por isso que o Santo Sábado do Senhor existe. Amém? Para que nós tenhamos mais profunda comunhão. No entanto, existem também outras maneiras de buscar comunhão com o nosso Pai. E que nós desejamos fazer, e fazemos até durante a semana. Uma delas é qual? Vocês fizeram isso hoje aqui de manhã, antes do culto. Louvar a Deus. Uma outra forma de adoração. Uma outra forma de adoração para que você tenha comunhão com o Senhor. Ofertar também. Mais uma forma de adoração em que você estude sobre Deus. A lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina é uma maneira de você tirar um tempo semanalmente. Não digo semanalmente, mas melhor, cada dia por semana, para você estar em comunhão com o seu Deus, além da sua leitura diária. Irmãos, essas coisas são importantes, essas práticas. E para quê? Exato, irmão, é um maná. É o que nós recebemos primeiramente de Deus. São as primícias de adoração ao nosso Deus pela manhã. Quando nós levantamos pela manhã logo cedo, a mensageira do Senhor diz o seguinte: não saia de casa como boi ou cavalo, sem entendimento nenhum. Nos primeiros raios celestes, nos primeiros raios solares, quando o dia vem clareando o céu, os animais saem e vão diretamente comer, ciscar. Mas até eles têm a sua forma de louvor. Você já viu quando o dia amanhece que os passarinhos começam a cantar? Você se une a eles em louvor ao Senhor? Nós temos diversas maneiras de ter comunhão com o nosso Salvador. Na oração, no louvor. Nós temos comunhão com o Senhor por meio do estudo da escola sabatina. E nós temos comunhão com o Senhor, principalmente na leitura da sua palavra. Amém?
A resposta de Filipe ao etíope foi clara e direta em Atos 8:37. É lícito. Quando ele disse, eu posso me batizar? Porque o que me impede? E naquele momento Filipe respondeu para ele, é lícito, é certo. Se crê de todo o coração. Essa afirmação ressalta a importância da fé em Jesus como requisito para receber salvação e experimentar a verdadeira transformação. A fé em Jesus nos permite receber seu perdão e graça e nos capacita a viver uma vida transformada por seu amor e poder. Na história, o etíope reconheceu a importância do batismo como um ato de obediência e compromisso com Cristo. Compromisso é uma palavra importante e nós devemos lembrar dessa palavra, porque após nos considerarmos parte do rol das pessoas de Cristo, nós devemos lembrar que temos com Cristo um compromisso. E esse compromisso implica diretamente na quantidade de comunhão que eu terei com meu Pai. Há necessidade profunda na vida de cada um de nós. Necessidades que o alimento não satisfaz. Nem as pessoas que amamos, nem nada material. Amados, você pode estar sem dívidas. Você pode estar com seus veículos pagos. Você pode estar com o seu IPTU, com as suas contas, com tudo em dias. Os seus filhos podem estar estudando e serem bons filhos, mas nós temos um vazio dentro de nós. E esse vazio só pode ser preenchido pelo nosso Deus. Somente o nosso Senhor pode preencher o vazio interno que nós temos. Porque não foram poucas as vezes que eu me bati com pessoas nessa minha vida que disse o seguinte: tá tudo bem, mas eu tô com uma tristeza, não sei, um desânimo, um desmoronamento aqui dentro que eu não sei explicar o que é. Quando você sentir que todas as suas necessidades estão ajustadas e você sentir esse vazio, saiba, é o seu ser que não está ajustado espiritualmente. Ao reconhecermos a nossa necessidade de Jesus e estarmos dispostos a aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor, estamos abrindo a porta para uma experiência espiritual que transcende tudo o que é humanamente conhecido. É quando nós vamos sentir-nos completos, intelectualmente entendidos do mal que acontece nessa terra, que não é a nossa casa eterna, porém cheios do nosso Deus. E aí você vai sentir que qualquer vazio pode ser preenchido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Devemos crer de todo o coração, e crer de todo o coração, amados, exige de nós o sacrifício de comunhão, o sacrifício de busca. Porque o entendimento intelectual, isso nós já temos e muitas pessoas têm também. Mas o crer de todo o coração só se aplica na nossa vida a partir da comunhão com o Santo Espírito de Deus. Comprometermos com Ele por meio do batismo e da obediência à sua palavra. Após o batismo, o etíope passou por uma profunda transformação. Seu coração se encheu de alegria e entusiasmo e ele continuou sua jornada com a fé renovada. Quando o perdoado, por ocasião do batismo, se ergue da sepultura líquida, olha aí como, de fato, quando você batiza, é como se você estivesse morrendo nos seus pecados, morrendo no velho homem. E quando você levanta das águas batismais, você levanta transformado. Ou melhor, você levanta pronto para viver uma vida passo a passo de transformação. Amém? Amém, glória a Deus. Então, quando você se ergue da sepultura líquida, é declarado nova criatura, cuja vida está escondida com Cristo e em Deus. Lembremos-nos sempre de que é nosso alto privilégio ser purificado de nossos pecados antigos. Não veja o batismo, irmão, como uma coisa meramente simbólica.
Mas veja o batismo como algo mais profundo. E que essa profusão tenha sentido para você e para mim. É um privilégio você deixar ser perdoado de todos os seus pecados passados. Quem poderia fazer? Quem poderia fazer isso por nós? Mas se somos batizados e levantamos para sermos nossa criatura, tomamos a nossa decisão, fizemos a nossa escolha diante do universo e agora nós somos erguidos para viver uma nova vida. Amém? Mostre que seu encontro com Jesus e sua transformação espiritual impacte profundamente o seu coração. Se as minhas transformações impactaram verdadeiramente e profundamente o meu coração, isso vai ser sentido naturalmente por todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Essas pessoas vão sentir naturalmente. Você não tem que fazer esforço. Quando a pessoa vai se comunicar com você, você já prestou atenção, ela já chega te chamando de irmão. É porque muitas das características do velho homem foram abandonadas. E agora, assumindo as suas novas características espirituais, você começa a aparentar, de fato, alguém que foi transformado. E as pessoas conseguem sentir isso. Antes que troquem uma palavra com você, elas conseguem ter esse pequeno vislumbre da sua pessoa, da sua figura. Aquele ali é um irmão. A importância da transformação do coração é destacada no relato de Filipe e do etíope, no verso 39 de Atos 8. Depois que o etíope foi batizado por Filipe, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o etíope não o viu mais. No entanto, ele continuou sua jornada cheio de alegria, mostrando que seu encontro com Jesus e sua transformação espiritual haviam impactado profundamente o seu coração. Essa era a única missão que Filipe tinha naquele momento. Era pregar e batizar aquele homem que tinha o desejo de ser batizado. Amados, a transformação do coração é essencial porque afeta todas as áreas de nossa vida. Quando nosso coração é transformado pelo amor e pela graça de Jesus, experimentamos uma renovação em nossa mente e uma transformação de nossas atitudes e comportamentos. Nossas prioridades mudam, as suas prioridades mudam, o seu comportamento muda, você completamente muda. Porque agora quem habita em você é aquele que você chamou. Agora você tem uma vida espiritual. E além disso, a transformação do coração nos permite vencer tentações. Irmãos, essa é a parte mais importante. Quando eu me entreguei ao Senhor, eu nasci num berço adventista, mas quando eu me entreguei ao Senhor, algum tempo mais tarde, eu não acreditava que essas mudanças pudessem acontecer em mim. Por causa das prioridades que eu tinha. Por causa das coisas que, como velho homem, eu amava praticar. Mas a busca pelo Santo Espírito de Deus, a busca pela comunhão, impactou o meu ser. E tem capacidade de impactar o ser das pessoas que você menos acredita. Por isso, não pare de falar a palavra do Senhor. Fale por seu exemplo, por suas palavras, por suas escolhas, por suas atitudes. Fale sobre a palavra do Senhor. A importância da transformação do coração está em seu efeito na nossa relação com Deus e com os outros. Quando o nosso coração é transformado, desenvolvemos um amor genuíno pelas pessoas ao nosso redor. E nosso relacionamento com Deus é fortalecido. Nos transformamos em instrumentos de seu amor e graça no mundo. Basta. Basta, amados, para nós, basta que sejamos transformados em instrumentos de amor e graça ao mundo. Quando isso acontecer, fique tranquilo. Basta. A sua comunhão deve continuar. Ela nunca deve parar. O maior tempo de erro foi quando ela não existiu ou quando ela ficou em pausa, adormecida por alguns momentos. Mas nos basta isso, ser instrumentos do amor e da graça do nosso Deus ao mundo inteiro.
Irmãos queridos, e para encerrar, se você deseja experimentar a verdadeira alegria, mesmo nesse mundo de pecado, hoje é a sua oportunidade. Você tem a sua oportunidade hoje. Se você já é batizado, hoje você tem a oportunidade de escolher ter uma vida espiritualmente marcada pela ação do Espírito Santo, pela obediência a Deus, pela busca incessante para a mudança das nossas falhas de caráter. Se você já entregou a sua vida a Jesus por meio do batismo, eu convido a você a lembrar dessa entrega e se consagrar novamente ao Senhor, se você ainda não o fez. Mas se você já desceu nas águas, se você simbolicamente já morreu e já ressuscitou para a vida eterna, você hoje é convidado a renovar a sua busca espiritual com Deus. Irmão amado, não se demore mais. Não perca essa oportunidade que você tem hoje, enquanto essa palavra aquece o seu coração. Deus está esperando por você. Cristo já pagou por sua vida. Você só tem que entregá-la a Ele e deixar que Ele seja a prioridade, o primeiro e o último na sua vida. Você só tem que fazer isso. Se Ele for a sua prioridade, você terá comunhão com o Senhor. Se você já se batizou, renove a sua comunhão com o Senhor. Se você tem dúvidas, busque na palavra do Senhor. Se não entendeu na palavra, busque quem possa o ajudar. E o Senhor vai dirigir os passos de alguém na sua direção, para que isso fique bem claro. Nós agora vamos ouvir mais uma mensagem especial, mais um louvor com o irmão Isaac. E que você possa refletir, pensar nessas palavras e ir para seu lar repleto do amor do Senhor, cheio, com seu vazio preenchido, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, nós teremos transformação e seremos também instrumentos divinos do amor e da graça do nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida ricamente, amado. Que Deus abençoe sua vida e que você jamais desista de buscá-lo e de procurá-lo. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. O amor está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, o sono eterno reviver. O anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos que depois criou, foi saudado como rei e aclamado como herói, contra a guerra, contra o mal, para esse vencedor. Chega diante de papai e do angélica, uma festa preparada e diz: eu não posso celebrar e não falta pouco mais. Os filhos tão queridos Guarda, Pai querido, estão longe do lar.
seja ela aqui na congregação, comigo seja ela fora, meu Deus, da congregação. necessitam Usa para o teu estar serviço, Senhor, em todos os sentidos. E eu estarei disposta a trabalhar para ti, ainda disposta, Pai querido, que peço nas minhas falhas, meu Deus. Mas que o Senhor me transforme, meu Deus, por meio da congregação. falta você respeitar, pois não foi em vão aqueles salvos fazer. Você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. Confesso estar preparada, mas falta você. Confesso estar preparada, só falta você. A festa está preparada, meu irmão amado, só falta você decidir, tomar uma decisão de se entregar ao Senhor hoje, ou se você já tivesse entregado ao Senhor por meio do batismo, renove os seus votos espirituais com o Senhor e o busque de todo o seu coração. Curve a sua fronte, amado, e vamos orar. Meu Deus querido, como foram maravilhosos, Senhor, cada segundo que passamos diante da presença do Senhor. Meu Pai querido, como foi, Pai, deleitoso para nós te ofertar, Senhor, tão doce adoração. Como foi, Senhor, aconchegante sentirmos nos braços do Pai, para sermos, Pai querido, instruídos, que a nossa comunhão espiritual deve ser mais forte, deve ser mais evidente, Senhor, e deve ser mais profunda. Meu Deus, assim como o Senhor um dia agiu na vida daquele etíope, Pai, nós acreditamos que o Senhor também pode fazê-lo por nós. E tomamos agora, Pai querido, em nossos corações a decisão de te buscar muito mais do que já temos buscado, para que em nossas dúvidas o Senhor envie, Pai querido, Filipes, o que nos faça Filipes, para instruir a nós mesmos ou a outros da tua maravilhosa palavra. Obrigada, Pai querido, por tua salvação e por todo esse esforço grandioso celeste, meu Deus, que tem sido feito desde a fundação desse planeta para que nós pudéssemos ser salvos, Pai querido, tão somente para nosso benefício. Todas as tuas palavras, Senhor, são verdade. Todos os teus mandamentos são verdade, Senhor. E só nos guiam para um dia, Senhor, sermos perfeitos e vivermos em paz na tua presença, Senhor. É um bem apenas para nós. Obrigada por teu amor. Nos faz instrumento, Senhor, da tua graça. Nos faz instrumento do teu amor nesse mundo. E dirige agora, Senhor, os passos dos teus servos, Senhor. Os que vão orar, os que vão visitar, os que vão dar estudo bíblico. Nos faz, Senhor, cheio do teu Santo Espírito, para que as pessoas sintam, Senhor, no seu ser, as tuas palavras, o teu amor, a tua graça transformadora. Guarda-nos, Pai querido, nos dando livramento, Senhor, para as tuas missões e para o nosso dia a dia. Que possamos te buscar cada vez mais. Esse é o desejo do nosso coração. Em o nome de Jesus, despede-nos, Pai querido, aos nossos lares. Amém. Amém.